Boa noite! Boa noite, Uma pessoal! boa noite! Boa noite! Ô, meu pai! Estamos ao vivo! volta. E dessa vez tá eu e o Gabriel, um de cada lado. Yes! Briguei com a Pamela. A gente não quer mais apresentar junto. Briguei, não quero mais saber. Só Tchau. que não. Tem dó, Gabriel. Tenha santa paciência. Boa noite a você que está aí nos assistindo, acompanhando este podcast. Louvado seja Deus pela tua vida. Sim. Que bom que nós estamos aqui hoje. Um pouquinho diferente, né? Um pouquinho. A gente vai continuar o nosso assunto aqui sobre relacionamentos. Então é por isso que a gente tá separado hoje. Yes. Gabriel está de lá e eu de cá, porque hoje os nossos convidados são os nossos cônjuges. Vale falar mal? Vale. Não tô entendendo. Mas é isso. Hoje nós estamos falando agora no mês de junho sobre relacionamento, casais e tudo mais. Então, estamos aqui. Nós somos nossos próprios convidados nessa noite. Então, na verdade, sou eu que entrevisto hoje vocês. Não é E bem você assim, me não. ajuda. Não é bem Já vai assim, não. pensando nos negócios aí, polêmico, Ele tá achando difícil. que eu não vou perguntar nada. Me aguarde. Já vai pensando aí. Mas vocês poderiam começar dizendo pra nós da maior dificuldade que vocês têm de serem, né, vocês são casados, de viver o matrimônio nos dias atuais. Nós sabemos que a realidade de matrimônio dos nossos pais, dos nossos avós, é uma realidade bem diferente da realidade de matrimônio que nós vivemos hoje. Né? Vivendo hoje, 2023. Para vocês, qual é a maior dificuldade sendo o matrimônio? E quando eu digo matrimônio, é uma pessoa que se decide de fato viver o sacramento. Sim. E viver marido, mulher, casados na igreja, uma vida em Deus, um matrimônio em Deus, uma só carne. E é isso. Eu acho, isso na minha visão, né? Depois o Xande fala um pouco da visão dele. E eu acho que a dificuldade hoje em dia é você realmente manter o casamento. Porque o que você mais ouve é do tipo assim, nossa, mas como que você confia tanto? A gente vai fazer 10 anos que casou, né? A primeira vez. E é muito complicado você manter um casamento, porque realmente é uma decisão. Então, até você entender que você decide-se pelo outro e não por você, que você não casa para ser feliz, que você casa para fazer o outro feliz, e que o casamento é uma eterna doação e um ceder, no dia de hoje é mais complicado, porque qualquer briga que você tem, se você for pedir conselho para alguém errado, essa pessoa vai falar assim para você, separa, é mais fácil. Pra que você vai ficar levando isso adiante? É muito mais fácil você separar e deixar aquilo do que você, não, falar, vamos consertar. Então, eu vejo essa dificuldade nisso, de manter o casamento assim, de você manter a sua decisão. Porque o mundo lá fora vai contra tudo isso. O mundo lá fora é contra o casamento, ele é contra a família. Então, é muito difícil você manter a sua decisão ali e ser firme naquilo e falar, não, eu escolhi essa decisão e eu vou mantê-la até o fim. Bom, na minha visão, é que nem a Pamela falou, é difícil hoje em dia, assim, porque eu vejo pela visão que tanto o homem como o casal é como um objeto qualquer. Vamos ficar, vamos se juntar e vamos viver e beleza. Para eles, entre aspas, é muito fácil. Mas, assim, na verdade, para você ter um casamento, um relacionamento, você tem que, primeiramente, você tem que ter Cristo como sua base, como seu alicerce. Se o Cristo, o próprio Cristo, ele não for a base, então melhor que um dos dois se separe. Mas não se separa, um exemplo, eu e a Pamela se separa hoje e tá, beleza, cada um para um canto, dá um mês, quer voltar de novo. É isso que eu vejo na minha visão hoje. Porque não tá tendo de fato o casamento como tem que ser, entendeu? Porque hoje em dia, tipo, tanto nas outras religiões, eu vejo que o casamento hoje ficou muito fácil. Só pegar... Perdeu a essência, né? Perdeu a essência. Exatamente. Perdeu o significado, o que é o casamento de fato. Você chegar e falar, não, eu quero
eu quero essa esposa pro resto da minha vida, até a morte que não separe, entendeu? Até no casamento, quando você vai casar, fala, né? E hoje em dia, a palavra lá que você fala, até que a morte nos separe, hoje em dia, em 2023, não está valendo para nada, que a gente olha para isso. Então, o que eu vejo é que tem que ter no meio dos casais, o que está faltando é Cristo ali, no meio dos casais. E aí é onde que o inimigo entra, porque é isso que o inimigo está fazendo com as famílias, né, que a gente vê. Está entrando, está tendo brecha, está fazendo o que quiser, os filhos estão nascendo sem, vamos dizer, sem responsabilidade da mãe. A mãe não consegue dominar o filho ali, não consegue colocar uma educação no que precisa ter, de fato, dentro de casa. Então, na minha visão, é mais isso mesmo, que hoje em dia, 2023, o casamento ele tem que ter uma base. Se não tiver base em Cristo ali, então... Sim, e a diferença para vocês foram casados na igreja protestante, né? Hoje já casaram, receberam o sacramento do matrimônio. Essa diferença entre o casamento para o sacramento que vocês receberam, né? Antes vocês tinham o casamento, fidelidade, claro, amor, companheirismo. Hoje vocês têm algo a mais, que é o sacramento que vocês receberam. Que diferença isso fez na vida de vocês, né? Como foi essa transição e como vocês lidaram com essa diferença entre nós éramos casados, nós tínhamos uma vida matrimonial, mas hoje nós temos um sacramento, né? Porque as pessoas, eu vejo muito isso, as pessoas até casam bem, mas não têm noção de que o sacramento é um presente, uma joia, um ouro que elas possuem nas mãos, que é a própria graça de Deus, porque um sacramento é a própria graça de Deus infundida em nós, dada a nós, né? É como se nós estivéssemos tocando o próprio Cristo. Então, quando nós tocamos o nosso sacramento do matrimônio, eu estou tocando no próprio Cristo, na própria graça de Deus. Nós não temos essa dimensão muitas vezes, mesmo vivendo um bom casamento, mesmo sendo fiel, mesmo tendo uma vida reta, mas muitas vezes nós perdemos a noção da sacralidade do casamento. Elevar o matrimônio a um sacramento, né? E não a uma vivência, pode até ser boa, mas isso Deus elevou o matrimônio a uma condição de sacramento. Mudou, porque assim, a gente passou de fato a ver o nosso casamento como um matrimônio, como um sacramento do matrimônio, porque a gente casou na igreja protestante, a gente casou, digamos, certinho na visão protestante, tudo, o pastor fez, só que nosso casamento lá, ele não foi como os outros casamentos. Geralmente no casamento eles tomam a Santa Ceia, que é como a comunhão no casamento católico. Então a gente não fez essa parte no nosso. E eu sempre falava que parecia que tinha faltado alguma coisa, e eu não entendia por quê. E logo depois que a gente casou, isso em 2014, eu falei assim pro Xande, daqui 5 anos a gente vai casar de novo. E vai fazer a festa do jeito que a gente queria fazer, que não pôde fazer agora. Ele olhou pra minha cara, não entendeu nada. Mas beleza. Chegou 2019, a gente casou de novo. Só que antes disso, o padre Reginaldo chamou a gente para conversar. E ele explicou e falou, olha, vocês foram casados na igreja protestante, só que vocês são 2 batizados. Então vocês precisam regularizar essa situação diante de Deus, porque na nossa visão católica vocês não têm esse sacramento. O Xande foi fazer primeira comunhão, crisma, porque ele não tinha. Mas a gente precisou buscar isso. E aí, quando a gente saiu de lá, eu falei pra ele, assim, você quer fazer isso? Porque o padre, em momento nenhum, ele obrigou a gente também. Ele falou, você quer fazer? Porque a gente tinha recém-chegado na igreja, né? E eu já era católica de nascença, mas o Xande não. Então, ele estava na parte da conversão ali, parte de transição e tudo. Então, eu falei pra ele, você quer fazer isso? Aí ele falou assim, não, eu quero. Eu falei, então vamos lá. Aí a gente buscou fazer todas as coisas da forma que deveria ser. E aí, quando a gente se casou, eu percebi que a gente começou a aprender o matrimônio como ele deveria ter sido ensinado lá atrás, que não foi. Porque lá a gente teve curso de noivos, a gente teve curso depois que a gente se casou, tem muitas coisas que a gente traz de lá, né, dessa época do curso. Mas a gente não entendia o que era a vivência a 2. Então, quando a gente começou a entender o que era o matrimônio, a visão de Deus sobre o matrimônio e o quanto aquilo era belo, as coisas começaram a mudar entre nós 2. As coisas começaram a mudar lá em casa, porque aí a gente começou a entender mais o sentido que tinha o sacramento.
a gente começou a entender mais a graça que Deus tinha derramado sobre nós, sobre a vivência a dois, sobre ser aberto à vida, que é você ter filhos se Deus quiser e quantos Ele quiser, que isso é uma coisa que a gente decide, porque lá a gente tinha essa visão do tipo, a gente vai se proteger e a hora que eu quiser ter filho eu vou ter. Não é assim que funciona. A gente começou essa mudança com a questão da abertura à vida, até mesmo sem saber da abertura à vida, há muito tempo atrás. Mas a gente entendeu o que era isso depois do sacramento. Depois que a gente recebeu esse sacramento. Então, a gente começou a entender muitas coisas da vivência a dois depois do sacramento do matrimônio. E isso foi muito importante, porque a nossa convivência melhorou, a nossa vida melhorou, o nosso casamento melhorou. Então, a gente foi crescendo e estamos crescendo. Vai fazer 3 anos? Não. Fez 3, né? Vai fazer 4. Vai fazer 4 anos, então, nesses 4 anos a gente tem aprendido muito, a gente tem crescido muito como casal, em tudo lá em casa, assim. Todas as nossas questões. Que nem a Pamela falou de transição, para mim foi muito difícil, porque eu já vinha do berço protestante, então eu tinha aquela mentalidade bem diferente, resistencial, entendeu? Mas por quê, sabe? Eu me fechava muito em questão. E aí, conforme a gente foi buscando, foi entendendo, foi estudando sobre o matrimônio, até mesmo depois que a gente casou na Igreja Católica, a gente foi buscando, a gente, né, foi vendo algumas coisas, uns vídeos, e aí a gente, conforme foi crescendo, espiritualmente, como esposo, como marido, e a gente está crescendo até hoje. Né? Estamos na luta aí. Exatamente. Porque a gente começa a entender que dentro do relacionamento, e tendo esse entendimento do namoro muito melhor para o casamento, quando eu toco o sacramento, né, quando eu toco o outro, eu estou tocando o próprio Deus. O Moisés Rocha diz muito isso, né? Antes de fazer uma união com o outro, você faz uma união com Deus. Sim. Antes de ter aliança com o outro, você faz aliança com Deus. Né? Isso é sacramento. Então, o sacramento não é só uma aliança com o outro, mas é um momento em que Deus se torna parte com vocês, que Deus se une ao casal ali naquele momento do casamento. E isso é muito sério. Sim. É muito sério, porque se nós pegarmos quem fez aliança com Deus, Abraão, Moisés, meu Deus, que homens foram esses? Né? E a nossa aliança com Deus? Por que a nossa aliança com Deus não é como a aliança de Abraão, como a aliança de Moisés, de Jacó, que era firme, que era segura, que confiavam 100% em Deus? Né? Então, no matrimônio é a mesma coisa. Aquele momento no altar, tanto é que nós dizemos que o padre, ele diz assim, ele não faz o casamento, ele não celebra o casamento, ele assiste o casamento. Porque quem faz o sacramento do matrimônio, quem realiza naquele momento são os noivos. E o padre assiste como a autoridade da igreja, como a voz da igreja. Mas ele só assiste, porque aquele momento é o noivo, a noiva e o próprio Deus ali infundindo a graça dele sobre a vida daqueles dois. Aí quantas vezes isso passa despercebido? Aquelas promessas que são lidas, que são lindas, que são maravilhosas, mas não são tão fáceis assim, né? Como são lindas, se perde muito fácil aquela promessa. Porque quando você professa aquilo, quando você promete aquilo, você está prometendo para Deus. Né? Quando eu falo, eu prometo te amar, te respeitar na saúde, na doença, mas não é uma promessa que você está fazendo para o outro. É uma promessa que você está fazendo para Deus, diante daquela pessoa. Né? Mas as nossas promessas hoje, e não digo só no casamento, para qualquer coisa, as nossas promessas hoje, ela tem limite e ela tem tempo. Tem validade. Né? Tem validade. Sim. E por muito pouco ela se desfaz. Eu lembro do padre José Eduardo falar uma coisa, que quando você magoa o seu marido ou sua esposa, você está magoando a Deus, você não magoa ele só. Você está magoando a Deus, porque quando você se casa, Jesus, ele entra ali. Então, você, tecnicamente, se casa com Jesus também ali. Aí, ele falava isso, que quando você magoa o outro, você está magoando a Deus. Principalmente a Deus. Eu falei, é muito sério, gente. E eu, essa questão do casamento é muito sério, porque
Porque ali eu lembro quando eu me casei, quando o Padre Edinho fez o nosso casamento, ali levando tudo isso para o lado espiritual, não era o Padre Edinho que estava dando a benção ali para nós, era o próprio Cristo. E você tá ali na tua frente, Cristo ali, você a partir do momento que eu acredito assim, que você a partir do momento que você dá o sim, no caso eu dei meu sim para a Pâmela deu o sim para mim, uma gota de sangue do Calvário cai e aquilo se torna de fato. De fato, a partir do momento que cai ali a gota do Calvário, vocês dois estão debaixo da cruz, sendo protegidos. Entendeu? Então eu acredito que seja isso. Por isso que o matrimônio ele é muito sério. Porque de fato ele não é simplesmente um padre, um sacerdote que tá fazendo o teu casamento ou o casamento que seja o outro, mas sim é o próprio Cristo. E como nós aprendemos, né? A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Então o demônio ele pode atacar a igreja e ele vai atacar a igreja. Vão acontecer escândalos, pessoas vão embora, pessoas vão nos decepcionar, terão coisas erradas, mas ela nunca será destruída. E o demônio sabe disso. E por isso ele precisa atacar na igreja doméstica, que é a nossa casa, Sim. que é a nossa família. A nossa família é a nossa igreja doméstica. E se o demônio destrói as nossas famílias, ele destrói os batizados, ele destrói pastorais, movimentos, vocações. Se não tem marido e mulher se casando e procriando, como vão nascer pessoas que podem ser padres? Exatamente. Como vão nascer religiosos? Como vão nascer consagrados? Não vão. E é justamente isso que ele quer. Né? Através da família, ele quer minar a igreja, minando a família. E o processo que nós estamos vivendo é justamente esse, de uma famílias que estão sendo minadas. São pais que não querem ter filhos, pessoas que não querem honrar os seus compromissos matrimoniais, pessoas que vivem um relativismo dentro da sua família, dentro do casamento, uma má educação dos filhos, uma má vivência familiar. E tudo isso é resultado de uma investida diabólica. É claro que existe nossa parte humana, falha, burra, miserável, mas é uma investida diabólica em se eu destruo as famílias, eu destruo o jovem, eu destruo o adolescente. Então aí crescem adolescentes frustrados, jovens frustrados, pessoas revoltadas com a família, pessoas revoltadas com a igreja, pessoas revoltadas com Deus. E aí sim, ele destrói o povo de Deus. Porque sobre a igreja ele não tem poder, mas sobre a igreja doméstica. Então é onde o demônio vai nos atacar. E se nós não começarmos a nos proteger disso, nós vamos embora. Quando a gente menos vê, no estalar de dedos, as coisas vão embora. As coisas acabam. Quantos casamentos que a gente vê acabar no estalar de dedos? Você fala, gente, mas estava tudo certo. E muitas vezes por pouca coisa. Semana passada mesmo no serviço a gente conversava sobre isso. Quantos casais que casam e em menos de 3 meses já estão separando. Eu conheço vários amigos que se casaram, demorou muito, uns 2, 3, 4 anos se separaram. Eu conheço um que hoje eu vi a foto dele e fiquei assim, mano, você, velho. E a gente estava se questionando, o que leva uma pessoa a casar com a outra? É um sentimento, é uma emoção que ela sente na hora? Porque depois de pouco tempo, ela simplesmente esquece tudo aquilo que ela prometeu diante do altar e simplesmente vai embora. Some. Para ela, tanto faz como tanto fez. Mas eu vejo que hoje em dia o casamento ele virou muito um evento. O pessoal, eles sonham com aquilo lá. E eles sonham com o vestido de noiva, é com um monte de flor na igreja, é com aquele glamour todo que tem com a festa. Mas eles não entendem o que é o matrimônio. E aí, dali a pouco, separa, gastou horrores de dinheiro para fazer um casamento lindo, só que ele não entendeu o sentido daquilo. Eu lembro que quando a gente fazia o curso de recém-casados, eles contaram uma história pra gente de um casal que se separou por causa de um pacote de bolacha. Eu achei isso um absurdo. Eu achei isso um absurdo. Gente, não tem como. Como é que você separa de alguém por causa de um pacote de bolacha? Isso é muita infantilidade. Então, eu acho que falta muito nos casais hoje em dia é maturidade para entender aquilo, é sabedoria e entender que eu não caso porque eu quero ser feliz ou por fazer alguma coisa para mim. Porque a partir do momento que eu casei,
não sou mais eu, somos nós. Então eu sempre falo assim, Primeiro o outro, né? exatamente. Eu Depois sempre a falo gente. assim, eu vou ver com o meu marido. Tem gente que ri, tem gente que acha engraçado, mas não é. Eu não tomo mais decisão sozinha. Eu tenho ele tem a mim. Então a gente nunca toma nenhuma decisão sozinha. Eu vou ver com o meu marido porque nós somos uma só carne. Então a gente precisa tomar as decisões relativas à nossa casa, relacionadas às nossas coisas, juntos. Então tem gente que acha ruim. Eu falo assim, as pessoas elas vivem no casamento dentro dos seus egoísmos, porque não, eu vou fazer. Eu vejo muita mulher falando assim, eu acho isso muito feio, inclusive, porque ela trabalha fora e o marido trabalha fora, e cada um tem seu dinheiro. Ela fala, não, porque o meu dinheiro é meu e o do meu marido é meu também. Não, e ela fala assim, o do meu marido é meu também. E ela gasta horrores com aquilo e depois quer que ele fica dando dinheiro para casa. Gente, se os dois trabalham, o dinheiro é dos E outra dois. coisa, É tudo dos dois. briga sempre vai ter, isso é normal. É normal. Tem dia que eu ou a Pamela levanta que não pode olhar pra cara do outro. Mas é, tipo, normal. Tipo assim... Você acha que você não vai brigar, não, né, Gabriel? Mas é normal. Eu não brigo com Mas, ninguém. tipo assim, se um casamento, se um relacionamento no matrimônio não tiver briga, tem alguma coisa errada. Aí vocês dois têm que sentar e ver o que tá rolando. Tá, mas por que não tá rolando briga? Mas não O que são que tá brigas acontecendo? sérias também. Não são brigas sérias. São discussões São discussões. que se resolvem logo. Você não vai falar, os outros vai achar que ela fica batendo um no outro em casa. Não é assim que Vai funciona. saber, né? Não é assim que funciona. Eu, hein? Vai saber. Mas não só o casamento, mas os sacramentos em si estão virando atos sociais. Sim. Né? A gente pensa Exatamente. mais não, aliás, se você puder, faça uma festa, comemore, Sim. celebre, Sim. mas que o essencial seja o sacramento. Isso seja a não é o graça mais de Deus. importante, né? É. E em tudo. Não, aqui nós estamos falando do casamento de uma forma especial, mas eu acho que em tudo. Nada a gente faz por ato social ou por mostrar a alguém, né? Provar a alguém. Mas porque é algo importante, né? Hoje a gente até conversava, né? Falava assim, nossa, eu acho assim, que a gente perdeu aquela ideia do casamento que tem que fazer festa e chamar todo mundo. Não, a gente tem que chamar quem gosta da gente. Quem torceu pela gente. Eu posso te contar uma coisa? Eu tenho parente que tem raiva de mim até hoje porque eu não chamei isso pro casamento. Eu não vou chamar, você não convive comigo. Justamente porque não é um ato social. Exatamente. Então vai estar comigo quem quer estar comigo. Sim. Quem torce E tá por mim, tudo quem bem. acredita Tá tudo certo. Exatamente. E tá tudo certo. Eu vejo muito pessoal que vai casar ainda, às vezes eles vêm conversar comigo e falam, mas eu quero chamar, mas aí porque não sei que a família inteira. Eu falo assim, olha, primeiro, você vai lá e faz uma lista de quem ligou pra você, de quem falou com De quem você, se com o seu importou. noivo, de quem se importa com vocês dois. Eu falei, a partir dessa lista aí você convida. Eu falei, porque os que não te ligam, os que não estão nem aí pra você, Esquece. você não precisa convidar só porque é seu parente, só porque tem o mesmo sangue. Eu não chamei um monte de gente da minha família, pra mim tá tudo bem também, porque eu não chamei eles. Aliás, eu, se pudesse, não tinha nem feito festa, né? A gente fez festa, mas por insistência da minha mãe. Mas eu nem queria tanto festa. Eu queria casar e pronto. E aí, tem gente que não olha na minha cara mais hoje. Eu falei, gente, eu vou fazer o quê? Eu falei, você não tava lá, então, beleza. As 2 vezes que a gente casou foi exatamente assim. A gente chamou quem era próximo da gente. Porque era o que importa, né? Sim, exatamente isso. Focar no que importa. Outra coisa também, a gente nunca se esquecer do começo, né? Sim. Porque a maioria das separações e de tudo mais são porque nós esquecemos de tudo de bom que aconteceu. Diante de um momento difícil, diante de um momento complicado, isso não só no casamento, mas também no namoro, nós esquecemos muito fácil de tudo de bom que a gente viveu. Nós temos uma mania, isso é o ser humano, de focar nas dificuldades e focar nas coisas ruins. Nos problemas. Mas isso, mas a pessoa é assim, mas a pessoa faz isso. Mas e o que já aconteceu de bom? E o que a pessoa tem de bom? O que a pessoa faz de bom? Por que some com tanta facilidade quando deveria ser o contrário? Nós olharmos mais de bom do que acontece, dizer, temos problema, alguns problemas até graves, sérios, mas que são solucionáveis, que consegue se resolver com uma conversa, com oração, com intimidade, Sim. mas que esses problemas, quando chegam, fazem desaparecer tudo de bom que a pessoa já viveu, tudo que já aconteceu com ela, às vezes até mesmo assim, curas, libertações, milagres,
tantas coisas que Deus realizou na vida daquela pessoa e realizou na vida do casal em si. E quando chega a dificuldade, quando chega a dor ou o sofrimento, as pessoas olham e dizem, mas essa dor não dá. Isso não dá para perdoar. Isso não... Meu Deus, mas e o caminho até agora? E tudo que aconteceu até agora? Acaba assim, Larga fácil, né? tão facilmente. Né? Então, nós nos esquecemos muito do que passou. Né? Às vezes a gente diz, deixa seu passado para trás, deixa as coisas para trás, mas tudo que nós passamos no passado precisa ser mola de impulso para aquilo que a gente precisa viver para frente. Né? E não derrota, e não um esquecimento. Né? Deixar o passado para trás não é esquecer do passado, mas é tê-lo como mola, como um impulso para frente. Né? Exatamente. Eu e o Xande, agora em junho, a gente faz 10 anos de relacionamento, desde que a gente começou a namorar. Vocês acham que são novinhos, não são não. Só cara. Me respeita que eu pareço que sou mais nova que você, dá licença. Vou pegar as Jogou na identidades. mesa. Aí vai ficar jogando na cara agora. Mas a gente tem 10 anos de relacionamento e não foram 10 anos fáceis. A gente passou por muitas dificuldades. Quando a gente morava lá no sul ainda, depois que a gente se casou, a gente passou por muitas dificuldades, porque a gente a gente pagava aluguel e a gente passava bem apertado, porque o Xande estava só ele trabalhando na época e o custo de vida lá é muito mais alto que aqui, então a gente passava algumas dificuldades às vezes. Mas a gente sempre teve ali. Isso nunca foi motivo para separação, porque a gente vê também que tem muito casal que se separa por conta de motivos financeiros, né? Deu tudo ruim, a pessoa vai um para cada lado e tchau. E a gente não, a gente permaneceu, mesmo nas dificuldades, a gente sempre recorria a Deus, né? Que era o mais importante. E quando a gente veio para cá também, a gente passou por altos perrengues. Agora a nossa vida está se ajeitando, eu falei, graças a Deus. Tem as dificuldades, mas a gente está se ajeitando tudo, tem dado tudo certo, graças a Deus, mas a gente passou por essas dificuldades juntos e com Deus, que eu acho que é o principal também, porque acho que se a gente tivesse deixado Deus de lado, né, nesses momentos a gente não estaria junto, provavelmente ele estaria lá e eu aqui, e a gente provavelmente ia estar infeliz, porque a gente não ia conseguir continuar a nossa vida tranquilamente, assim, sabendo que a gente simplesmente deixou uma coisa que era de Deus de lado porque alguma dificuldade apareceu. E as dificuldades vêm, muitas. A gente falou isso no podcast passado, né, com os pais do Gabriel. E a gente falando sobre isso, sobre essas dificuldades, o importante é permanecer. A gente permaneceu juntos e a gente permanece junto em todas as dificuldades que aparecem. Às vezes a gente briga por conta dessas coisas, mas a gente percebe que quanto mais distante de Deus a gente fica, mais distante a gente fica um do outro. Então a gente tenta manter a nossa vida de oração junto, e individual e junto também, porque se a gente não mantém essa vida de oração, já era. A gente não permanece. Eu ia dizer isso também, sobre a importância de rezar juntos, né? De partilhar a vida. Sim. A partir do momento que você escolhe alguém, você escolhe partilhar a sua vida com essa pessoa, né? Então, é uma partilha mesmo. E quando é partilhar tudo. Você sai do egoísmo e começa a partilhar tudo. Então, tudo que você vai fazer, tudo que você vai até mesmo comer, a sua vida e até mesmo a vida de oração. Exatamente. Isso daí é necessário. Não é mais uma vida de oração só. É claro que o teu momento com Deus, a tua oração pessoal é importantíssimo, né? Mas queria que vocês trouxessem para nós também, a partir da experiência de vocês, de 10 anos juntos. Pode lembrar. Ai, meu Deus. Vai ficar jogando na cara. Dessa partilha de oração juntos, né? Como faz diferença para um casal sentar e rezar juntos e partilhar dessa vida de oração juntos? Faz total diferença mesmo, porque a gente começou o namoro através de oração, né? Então a gente começou bonitinho. A gente começou através de oração, porque na verdade quando a gente se conheceu através do irmão dele. E um dia ele falou assim pra mim, ora por mim e eu oro por você, mas não foi nada no sentido de namoro. Só que aí quando a gente começou a orar, Deus foi trazendo esse sentido pra mim e pra ele também, e a gente começou a namorar.
sem pedido de namoro. Queria dizer isso, que ele nunca me pediu namoro. Até hoje eu não pedi. E nem em casamento, a gente só foi. Mas, então a gente rezava desde o início. E todos os dias a gente rezava juntos. Quando a gente estava no ano que a gente ia casar lá, né? Ele ia lá para casa todo dia, então a gente rezava juntos todos os dias. Depois que a gente casou, a gente manteve essa vida de oração. A gente tinha um devocional que fazia juntos toda noite. E rezava junto. Então, isso foi ajudando a gente a fortalecer, foi ajudando a gente a permanecer em Deus, principalmente, porque se a pessoa com quem você se relaciona não te leva para perto de Deus, então já dá um tchauzinho para ela e vai embora. Só vai, porque a pessoa que você se relaciona, ela precisa te levar para o céu. Assim como você precisa levá-la também. Embora a salvação seja individual, mas a gente precisa aproximar o outro de Deus. Então, a gente sempre rezou. A gente teve os momentos de deixar um pouco a oração de lado, mas eu sempre falava, Xande, a gente precisa voltar a rezar junto. Não dá pra deixar. E aí, quando a gente mudou pra cá, a gente deixou isso um pouco de lado também. Quando a gente casou também, isso ficou um pouco distante. Mas depois a gente retomou isso também porque a gente viu que não dava certo. Porque aí a gente se distancia de Deus. A nossa vida de oração individual fica pior se a gente não reza junto. A gente não consegue manter uma constância na vida de oração individual. E aí, quando a gente veio para a comunidade, a gente pegou o livro, o Beracá, que aquele livro é maravilhoso. E a gente tem feito as orações dele. Então, é muito bom porque isso mantém a gente unido, mantém a gente fortalecido, mantém a nossa vida de oração constante com Deus, a nossa oração pessoal e a oração de casal. Então, isso é o que nos mantém unidos. Se a gente para de rezar, a gente se distancia, a gente começa a brigar demais. Quando a gente começa a brigar muito, eu falo para ele assim, a gente está precisando rezar. Rezar mais do que a gente já reza. Porque eu falei assim, não está dando certo. Eu falei assim, tem alguma coisa errada. Então, quando a gente pensa em parar, ou para por algum motivo, porque aquela semana não deu para fazer oração, a gente tem feito uma vez na semana, mas quando a gente pode, a gente tenta rezar mais, né? Mas quando a gente não consegue, às vezes, rezar naquela semana e fica, eu já vejo que começa muitas coisas a acontecer entre a gente. A gente começa a brigar, a gente começa a se distanciar um do outro. E eu lembro que eu estava vendo um dia o Dr. Jorge falar que muitas vezes a gente se distancia porque perde a intimidade. Então, se a gente para de rezar junto, a gente perde a intimidade um com o outro também. Que a gente para de partilhar, a gente para de conversar sobre as coisas da vida e vai se distanciando. E aí vai ficando cada vez mais difícil voltar para a vida de oração. Então, a vida de oração do casal ela é completamente importante. Pelo menos um momento da semana você tem que tirar para rezar junto. Não consegue fazer isso todos os dias, mas tem que ser pelo menos uma vez na semana e rezar. Com certeza. E também o diálogo, né? Exato. Tantas coisas podem ser resolvidas com uma simples conversa. Sim. Com sentar e dizer o que você acha. É só isso, né? Mas falta tanto, né? E não só nos relacionamentos, namoro, noivado, casamento, mas no relacionamento vida. Sim. Com todas as pessoas. Né? De sentar e deixa eu te ouvir hoje. Deixa eu ouvir o que você está vivendo, o que você está passando, ou deixa eu te contar o que está acontecendo comigo, ou posso te pedir uma opinião. Isso é partilhar, né? Isso é viver uma vida junto com alguém, seja numa amizade, ou seja no namoro, ou no casamento, ou no noivado. Você partilha de si para o outro, e você sabe ouvir e acolher aquilo que o outro também quer falar para você, a opinião do outro, o conselho do outro, o aprender a... Nossa, vamos decidir juntos, então, o que você pensa? O que você acha? Não, eu acho isso. Nossa, realmente, aqui você tem razão. Resolveria tantas coisas na vida de todo mundo, de tanta gente. Muito mais fácil. Bem mais fácil, né? Mas as pessoas têm dificuldade nesse sentar e dizer, deixa eu te ouvir, ou posso falar, ou o que você acha? Não, parece que cada um quer ser mais importante que o outro. Né? A minha opinião precisa ser mais importante. A minha atitude tem que ser a mais importante. A minha opinião, a minha palavra é a última e ponto final. Se não for assim, não serve. E tantos problemas na vida a gente viveria com tanta facilidade, com tanta mais harmonia se a gente soubesse sentar e conversar com as pessoas. Sim.
eu e o Xande vira e mexe, às vezes a gente senta lá pra conversar e fala, olha, tá acontecendo isso, como que a gente resolve? Vamos tentar resolver. Mas até a gente chegar nisso foi muito difícil, porque no começo a gente era muito fechado para si. Então acabava que você fica muito egoísta, você pensa só em você. E você não pensa no outro. É tipo assim, é o que eu quero fazer isso e pronto, não me interessa o que ele pensa. E aí, conforme a gente foi começando a dialogar e foi entendendo que a gente precisava desse diálogo para diminuir os problemas, as coisas melhoraram. Então, se a gente senta e dialoga sobre qualquer coisa, a gente está num relacionamento. São duas pessoas que tinham o propósito de casar. Isso serve para vocês que estão começando namoro, a Amanda e o Felipe tá ali. Para qualquer um que tiver em um relacionamento, a gente precisa sentar e conversar e ser aberto a tudo com o outro. Porque se eu não falo pro Xande o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, ou o que eu acho que ele tá fazendo, que tá me machucando, não vai acontecer. A gente vai continuar brigando, a gente vai ficar distante um do outro, vai ficar cada um no seu mundo e não vai resolver problema nenhum. Então, o relacionamento ele é baseado no diálogo. E o diálogo tem que ser sincero, claro e aberto. Você não vai chegar gritando. Você senta e conversa. Tem muita gente que leva o namoro, tanto o casamento, como a disputa, né? Exatamente. Quem que vai sair na frente, quem Sim. que, Do tipo, que é o eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ganhar mais que o outro, eu tenho que fazer mais que o outro. E não é assim. Você tem que sentar num diálogo e viver o equilíbrio. E, tipo assim, você pode achar até meio bobo, assim, mas até pra você comprar alguma coisa, assim, sabe? Tipo, porque eu vejo por mim, assim, eu sou muito impulsivo, né? Eu, tipo, olho alguma coisa e falo, não, eu quero comprar, não sei o quê. Tipo, no começo, né? Agora eu já tô segurando minha rédea um pouquinho, né? Porque, tipo, eu principalmente... Rédea igual Pamela. Vem dessa. Tá do lado. Não é Tipo, e é assim, ó, por exemplo, principalmente no negócio de bateria, né? Olha aquele negócio, eu quero comprar, né? Tô todo empolgado. Aí, tipo, mas eu penso e falo, opa, peraí, eu não posso pensar só em mim. Eu chego com a Pamela e falo, amor, o que você acha disso daqui? Dá pra comprar hoje? Será que dá? Se ela falar, infelizmente tá apertado, não dá, não vai comprar. Então, beleza. Tipo, às vezes a gente pode achar uma coisa boba, do Melhor nada. o sorrisinho que Mas, você tá dando, tipo assim, é o disfarçadamente. diálogo, Sim. né? Mas é isso mesmo, né? Você entender que a partir do momento que você assume um relacionamento com alguém, você não pensa só por si. Exatamente. Você pensa pelo outro. Então, tudo que você Exato. vai fazer, você não faz pensando em si, você faz pensando em si e em No alguém outro. que está com você. E isso começa do namoro. Não é de quando você se casa. Sim. Porque quando você se casa, você se torna um, mas se você não tem esse pensamento no namoro, já começa errado. Porque aí você vai viver cada um no seu mundo, vai continuar o namoro pelo resto da vida. Tipo, a hora que eu cansar disso aqui, eu vou embora. E não é assim que funciona. Então, essas coisas começam lá do início. Se ela vem errado do início, eu lembro que tem uma frase que fala o seguinte: o divórcio começa no namoro. Se você não percebe os sinais no namoro, o casamento não vai dar certo. Às vezes eu vejo o pessoal mandando em caixinha de pergunta assim: o meu namorado me traiu. Será que eu continuo? Eu falo assim: você tá assim no namoro, minha filha. Você tá namorando ainda, você tem a chance de dar um tchau, obrigado pra pessoa e vai embora. Vai ver a sua vida. Às vezes temos que falam assim: meu namorado está agressivo comigo. Eu falo assim: no casamento não vai melhorar. Ele não vai virar outra pessoa. Não tem essa... claro que há casos que a pessoa se converte e tudo mais, mas se ele está assim agora, dificilmente ele muda. Esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta. Ih, lá vem. Uma pessoa mandou assim, que ela queria ir num evento católico, mas que o marido dela disse pra ela, assim, que achava que ela não precisava ir tão longe para se encontrar com Deus. Na verdade, o que o marido dela queria? Ela, perto. Resumo da história. Ela perto. Né? E eu disse assim pra ela, olha, eu acho que o que falta é você sentar e conversar. Porque às vezes o marido não sabe nem a importância daquilo que você está indo. Exatamente. Tudo bem, você pode encontrar com Deus na sua paróquia, na igreja do lado da tua casa. Mas por que você está indo num evento em São Paulo? Porque naquele evento eu vou ter uma oportunidade de conhecer fulano de tal, um pregador tal vai estar lá, e ele é muito bom, eu gostaria de ouvir.
né? Ele é importante para mim, ele faz parte da minha história. Mas se a gente vive mundos diferentes, e aí nós achamos ruim, mas meu marido não quer deixar eu ir no encontro. Mas ele nem sabe o que isso significa para você, nem sabe o que está acontecendo. Né? Então, as coisas que são sentadas e conversadas são mais fáceis e mais rápidos de se resolver. São mais solucionáveis. Sim. Então, eu aprendi isso na minha vida. Tudo pode ser sentado, conversado e discutido. Às vezes você pode sair da conversa sem concordar com tudo que está falando, mas você ouviu. Eu ouvi, eu entendi o lado do outro, não concordo, mas eu ouvi o que ele tinha para me dizer. Então, tudo você pode sentar e conversar, e com qualquer pessoa queira conversar. E se nós podemos fazer isso com qualquer pessoa, imagina com alguém que está do seu lado o tempo Exatamente. inteiro. É alguém que mora com você, né? É alguém que você convive. Se você não confia na pessoa que você convive, se você não pode sentar e ter um diálogo com quem você convive, você não vai conseguir isso fora de casa. Você não consegue fazer mais isso com ninguém. É complicado a gente entender essas coisas hoje em dia, ainda mais porque as pessoas têm uma visão meio deturpadas do casamento. Né? Imagina, eu vou pedir conselho para minha amiga, mas a tua amiga não convive com você 24 horas por dia. Exatamente. Ela vai ouvir a tua versão e ela fala, larga. Separa, Larga. é mais Teu marido fácil. é um bosta, não vale nada. Exatamente. É um vagabundo. Porque ela não tá lá, ela não sabe quando você é chato, irritante, estressado. Não tá lá. Só ouviu de um lado só, né? Mas então, pra ela, e às Mais vezes, fácil, entre aspas, né? ela nem tá fazendo errado de te dar aquele conselho, pelo que ela ouviu de você. Mas você prefere ir pedir o conselho pra amiga fofoqueira Exatamente. do que ir no seu próprio cônjuge ou no seu namorado e dizer, olha, não estou gostando disso. Exato. Olha, isso não está legal. Né? Nós vamos buscar fora o que nós já temos dentro. A graça que nós já temos dentro, nós queremos buscar fora. Para que eu vou buscar fora, partilhar fora, buscar conselho fora, sendo que eu posso buscar conselho, ajuda e conversar com quem está vivendo aquilo comigo? Exatamente. A gente também esquece que, por exemplo, muitas vezes você pode procurar um padre para te aconselhar se você não sabe o que faz dentro do seu casamento. Se está com alguma dificuldade, procura um padre, que é a melhor opção, do que você procurar um amigo aleatório, porque qualquer pessoa vai achar que é mais fácil separar, principalmente se o seu amigo for separado. Se ele for divorciado, piorou, porque vai falar, separa. O meu também era assim, aí bota um monte de defeito, assim, ó. Aí todo homem Uma não lista. presta, aí nenhum homem presta, aí porque não sei o que tem, porque tá tudo errado, e não é assim. Então, dentro de casa você já pode ter isso, confie com quem você se relaciona, porque se você não tem confiança na pessoa, não dialoga com a pessoa, acabou. Não adianta. Cuidado com quem você partilha a sua vida, Exatamente. cuidado com quem você coloca para dentro da sua casa, Uhum. cuidado com que você abre a sua intimidade, Sim, cuidado com que você abra a sua vida, porque às vezes essa pessoa não quer te ajudar, exato. né? Mas tem alguém que está ali do seu lado todos os dias, É bem todos isso. os dias, né? Então cuidado com o que você bota dentro de casa, principalmente você que é casado, é claro, né? Se você mora junto e não é casado, em nome de Jesus, procure a igreja para se orientar, Vai Pra- consertar a situação, né? gente. Para se Por ajudar, se favor. aprumar, em nome de Jesus. Apruma na Em vida. nome Assim que possível. Mas se você é casado, cuidado com o que você bota dentro da sua casa. Cuidado com as amizades que você e seu marido ou sua esposa têm. É porque às vezes a pessoa que você coloca dentro de casa, ela tá. Nossa, que bênção que você tá casado, olha. Mas chega por trás, tá com um laipa de um facão te apoiando Sim. por trás. E aí? vai trazendo também ideias e pensamentos para dentro da sua casa, Sim, que às vezes é contrário àquilo que a igreja diz, àquilo que você vive Maldição. e aquilo que é santo. exatamente. Então, cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com o que você coloca na televisão da tua casa. Cuidado com o que você coloca nas caixinhas de som da tua casa. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Eu acho que isso é importantíssimo. Você saber Muito. quem convive com você dentro da sua casa, dentro da sua realidade. É não que a gente vai se enfiar numa bolha e ponto final. Mas na sua intimidade, você precisa saber quem entra. Sim. E eu tava. E é um perigo também, né? Falar da intimidade pra qualquer um, imagina. Deus livre. Eu lembro de uma moça católica que eu seguia no Instagram, e quando ela foi casar, ela mostrou um pouco da casa dela e falou assim: esse lugar aqui eu não mostro, porque aqui é o meu quarto do meu marido. Aqui ninguém entra, porque aqui é a nossa intimidade. Ali é onde o casal tem as suas relações, digamos, ali é o íntimo do casal.
Você vai levar uma pessoa pra dentro do seu quarto? Tudo bem, tipo, o quarto tá arrumado, a casa é bonita, ok, mas ali é um lugar muito íntimo pro casal. E ela começou a falar aquilo, eu fiquei pensando, falei, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. De que o quarto do casal é um lugar muito íntimo pra você ficar levando qualquer pessoa lá dentro. Que ali a pessoa tá entrando na sua intimidade, de verdade. Claro que se for algum familiar, alguém, às vezes vai acabar entrando lá, não tem problema. Mas evita levar a gente pra lá, porque lá é, de fato, o lugar íntimo do casal. E se alguém fica entrando muito na intimidade do casal, isso dá ruim. Porque é como o Gabriel estava falando, cuidado com quem você coloca dentro de casa. Você nunca sabe quem está lá. Você não sabe quem que você está levando para lá, né? Eu queria que vocês deixassem um conselho para quem está em casa, nos assistindo neste Desperta Cash. Né? Deixasse assim, cada um... mas um conselho para quem está começando um relacionamento, para quem já vive um relacionamento, para quem quer um relacionamento, e para quem já está casado, né, já tem uma vida matrimonial aí, nesse mês do Dia dos Namorados, esse mês estamos românticos nessa comunidade. Que bonitinho. Estamos românticos. Devia ter aqui. Colocado um coração na tela. Que vocês deixassem aí uma mensagem, um conselho, uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando. Com certeza tem alguém solteiro, muito provavelmente quer alguém, está à procura de alguém. Eu digo que, primeiro, não se desesperem. De jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. A hora de Deus é a hora dele, não tem pressa, não tem por que a gente se apressar. E não desistam. Os problemas vão aparecer, as dificuldades vão vir, mas não desistam. Decidam-se sempre. O amor, ele não é aquelas borboletinhas que você sente no estômago ou ansiedade de ver a pessoa que você gosta, tá? Isso aí é só o começo do namoro mesmo, e depois acaba. Mas... não é? A Amanda tá ali confirmando atrás, gente. Mas é verdade. O amor é decidir-se pelo outro. E quando a gente toma a decisão pelo outro, pode vir dificuldade, pode vir problemas, e tudo vai dar certo. As coisas vão acontecer. Deus, a partir do momento que ele abençoa o relacionamento, tá tudo certo, tá tudo ali. Por mais que o inimigo tente atacar a sua família, a sua casa, não desistam. Eu não sei quem vai estar assistindo a gente, mas se houver alguém pensando em divórcio, não pense nisso, porque isso não é uma hipótese. Há chance do casamento ser reconstruído e Deus está ali para te ajudar. E aos que estão solteiros ou no começo de namoro, gente, não tenham pressa para nada. O namoro é o tempo de conhecer. Vivam esse tempo de conhecer. Não ultrapassem as etapas, pelo amor de Deus, tá? O casamento é belo e a gente vive o belo do casamento depois que o sacramento é concretizado lá no altar. E eu acho que é isso. A Amanda tá por trás das câmeras achando que ela vai fugir daqui, Ela de tá sentar achando. aqui, né? Nesse mês de vai junho. sim. Ela tá achando. Mas vai, né? Mas vai. Daqui a pouco você senta aqui. Xande, o seu conselho Olha, para esta noite. conselho? Então vamos lá. Bom, primeiramente, assim, para um casamento dar certo, tem que ser, a base é Cristo. Sem Cristo, não adianta. Primeiro passo. Segundo passo, você ter paciência com o teu cônjuge que está do lado. Senti uma indireta. Tô brincando. Quem tem que ter paciência Não com quero ele casar uma sou dela. eu. E assim, Quem tem que ter paciência sou eu, não é ele. e espere em Deus, né? Que nem agora pros namorados, pros solteiros aí, espere em Deus, porque eu esperei 2 anos rezando por essa bênção aqui, ó. Hoje tá aí, ó, 2 anos. Espera, confia e Não fala demais, senão fica toda e pra galera aí que tá pensando em se divorciar, como que é? Divorciar. Isso daí mesmo. Tá difícil. Não faça isso. Paixão. É que nem a Pamela falou, o casamento é belo, né? Coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus seja a base, né? Seja o pilar do casamento. Que sem isso e tocar o barco pra frente. Mas antes de encerrar, eu quero que vocês deixem um recado para esse restaurante. É. Você acha que você vai fugir disso aqui? mesmo, Não, vai Gabriel, fugir disso aqui, não. Eduarda. Eu ia pedir uma Bota aí. declaração sua pro Xande. Jamais. Eu Faz achava aí. que tinha que rolar uma declaração aqui. E aí, ó, parça, tipo, beleza? E aí, Pediu mano, casamento? quer casar comigo? De novo. Quer casar comigo? Não, de novo. A gente vai casar o ano que vem para renovar os padrinhos. Amém. Ai, obrigada.
Mas, não, de verdade, deixa vocês começarem a namorar. Tem 2 meses, gente. 2 meses de relacionamento. Olha, gracinha, o meu orgulho. Mas eu quero que vocês deixem algum recado também pro pessoal que vocês estão nesse nicho de namoro. Você primeiro, porque eu já falei demais. Você fala mesmo? Você Sobrou fala. pra você, Eu já Eduardo. falei muito já. Bom, o que é pra mim falar? Deixa um conselho pra galera aí. Gente, nunca... Nossa, ela nunca... até virou o microfone pra Olha, câmera. agora Fiquei até o com mistério medo vai agora. cair. Ela faz o Vai jornalismo cair dela. agora. Fiquei até com medo agora. Ela faz o jornalismo dela. Deixa. Ai, agora eu perdi o que eu ia falar. Mas, assim, primeiramente, nunca permita que o medo... Pra onde que eu tenho que olhar, gente? Pra câmera que está te apontando pra você. Nunca permita que o medo, que a insegurança fale mais, né? Fale mais alto que qualquer coisa. Quando eu e o Gabriel começou a conversar, a gente foi bem claro sobre aquilo que era a nossa insegurança. E a gente achou muito importante deixar isso bem nítido para que a gente entendesse um outro, né? E a gente para! Então, assim... Eu não posso ficar de frente pro Gabriel. Então, assim, nunca permita que o medo, que a insegurança fale mais alto daquilo que você pretende construir, né? Eu acho que é isso. Caixinha. Vai, Gabriel. Agora é tua vez, Funder. Oh. Não, eu tô brincando. Agora eu sou sério. Eu acho que é de fato levar a sério. Quando a gente leva as coisas a sério, as coisas fluem, né? Mesmo com os problemas, medo, inseguranças, incertezas, mas quando você decide levar algo a sério, você diz, não, eu quero isso. As coisas fluem, né? Isso serve para solteiros, namorados, noivos, casados, para tudo, né? Você que está solteiro, dizer, não, eu quero namorar, eu quero arrumar alguém. E aí, então, é claro, que você não vai sair a caça em nome de Jesus, porque Em nome de amor Jesus. de ninguém é Deus. bicho para Pelo ser amor caçado. de Deus. Mas você tem no teu coração aquela certeza. Não, quando alguém aparecer na minha vida, for alguém bom, alguém que tem os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos que eu vou investir nisso porque eu quero, né? E eu acredito que da minha parte, né, quando assumimos um relacionamento, é de realmente levar a sério, dizer, não, eu estou envolvido com alguém, isto é sério, e eu não estou brincando, não estou passando o meu tempo. Eu estou fazendo algo sério, né? Porque não assumo só a Eduarda, mas eu assumo a história dela, a vida dela, o futuro dela, a afetividade dela, Sim. né? Tudo isso envolve muitas coisas, né? Envolve a nossa vocação, né? A nossa oferta de vida na comunidade também, a nossa vocação enquanto carisma também. Então é sério. E eu não posso levar isso como, vamos ver no que dá. Não, mas eu fiz uma escolha e eu preciso honrar com as minhas escolhas. Exato. Eu acho que também a gente precisa falar algo que o namoro, ele precisa acabar. Sim. Ele tem que ter um fim. Então, ou esse fim é o casamento, ou é um para cada lado. Então, se você namora só por namorar porque você não consegue ficar sozinho, também não adianta, né? Sim. Não adianta, porque precisa ter um fim. E a gente precisa ter essa consciência de que tem que ter um fim. Uma hora, né? Uma hora vai ter que acabar. Vou mandar para os irmãos aí. Enfim, obrigado pela sua Obrigado, presença. ei. Foi muito Deus bom falar falar. com vocês. Louvado seja Deus. Obrigado, Aleluia. Pamela e Xande. Obrigada, Obrigado. Gabriel. Por Uma ouvir honra vocês. estar aqui, né? Primeira vez. Depois É vocês verdade. Primeira vez. Depois vocês voltam, porque eu vou entrevistar vocês dois também. Eu achei que eu tava fugindo. Não vai, não. Já estava até feliz. A Amanda concorda comigo. Senta ela aí. Vem me ajudar a entrevistar os dois. Vem, a gente É, vai perguntar legal. tudo. Aham. Mas muito obrigado pelo Muito presente de obrigado vocês. Obrigado por vocês. você que acompanhou, assistiu, participou, Exatamente. comentou aí. Sim. Deixa sua opinião, sua dúvida, seu questionamento. O seu testemunho também. Exatamente. Obrigado. Pela sua digníssima presença aqui, senhora. Deus te abençoe. E nós te esperamos sexta-feira que vem. Exatamente, Em pessoal. nome de Jesus. E para lembrar que sábado temos grupo, então Isso. esperamos vocês aqui também.
que foi isso, gente. Esperamos vocês aqui na nossa capela para o nosso encontro Reconstrói. Deus abençoe, até mais, se Deus quiser. Tchau. Tchau.